Senhora presidenta dessa sessão, senadora Ângela Portela, querida Maria da Penha, você não tem ideia, Maria da Penha, da alegria de tê-la conosco nesse dia, porque sabemos que a lei foi muito fruto de uma luta incansável que a senhora travou no país e que no Congresso Nacional, apesar de ter uma bancada feminina muito pequena, uma das menores do mundo, a senhora encontrou aqui muita guarida. E eu quero dizer que tenho muito orgulho, Maria da Penha, de repetir aqui o que tive a oportunidade de dizer no início da sessão. Essa não é só uma sessão solene de comemoração, não é só uma sessão solene para fazermos uma reflexão, para fazermos uma análise sobre a aplicação da lei. É uma sessão também que traz mecanismos novos para que a lei seja melhor cumprida no Brasil. Sabemos que, infelizmente, temos ainda muita dificuldade, porque a Lei Maria da Penha, diferente de outras, e exatamente por essa razão, modelo para o mundo inteiro, é uma lei que não trabalha só a punição do agressor, mas trabalha a prevenção da violência doméstica, trabalha o cuidado, a atenção com a agredida, com suas famílias e também a reabilitação, o cuidado com o próprio agressor. Então, é uma lei que, para ser cumprida, precisa de um forte apoio e amparo da sociedade, mas, sobretudo, do poder público. E eu quero dizer que, quando preparávamos essa sessão, nós, as senadoras, nos reunimos algumas vezes para preparar a sessão e decidimos entre nós que falaríamos de assuntos diferentes, todos relativos à Lei Maria da Penha, mas com uma abordagem diferente uma das outras, para que não tivéssemos mais uma daquelas sessões repetitivas. Eu, infelizmente, por necessidade de ter saído e me ausentado em parte dessa sessão, quero dizer da alegria de saber que o assunto que eu aqui vou abordar já foi abordado pela senadora Regina, que está aqui entre nós. Mas que eu até acho, senadora Regina, que pela importância desse aspecto na abordagem da Lei Maria da Penha, eu faço questão também de voltar ao tema. Primeiro, porque você falar da luta de combate à violência contra a mulher não é apenas falar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental, imprescindível, um instrumento necessário, mas precisamos agregar outros instrumentos, outras lutas, para que possamos ter uma eficácia mais garantida. Então, hoje, o aniversário da Lei Maria da Penha, essa comemoração do 10º ano de existência, que ocorreu no dia 7 de agosto, ele, sem dúvida nenhuma, já figura no calendário nacional ao lado de datas tão importantes para as mulheres como o 8 de março, o 25 de julho e o 20 de novembro, momentos caros ao movimento das mulheres e ao movimento dos negros e das negras. A nossa Procuradoria Especial da Mulher, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, o Data Senado, o Comitê de Gênero do Senado, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e a Comissão da Mulher da Câmara se empenharam em construir uma comemoração para que as senadoras e deputadas divulgarem diferentes aspectos dos trabalhos desenvolvidos no Legislativo desde a aprovação da lei. A mim, como disse, coube fazer uma análise e uma apresentação desse folder, um folder preparado pela Procuradoria da Mulher, juntamente com a Comissão de Combate à Violência e com a ajuda indispensável das consultoras do Senado Federal. Esse trabalho, ele tem como um objetivo, é um trabalho bem simples, bem didático e tem como objetivo mostrar a posição do nosso país em dois importantes rankings
internacionais. O primeiro que trata da violência e o segundo que trata da participação das mulheres no parlamento. E vejam, as senhoras e os senhores, num simples olhar, a gente percebe que são dois gráficos, não é? Dois gráficos com posicionamento do Brasil completamente distintos. O primeiro gráfico aqui mostra o ranking da participação das mulheres na política. Neste, o nosso país ocupa a 154ª posição, num ranking de 190 países. Ou seja, entre 150 países somos os 154. Já no outro gráfico, o ranking da violência, num estudo que leva em consideração 83 países, o Brasil ocupa a quinta colocação. Ou seja, nós temos a clara percepção de que esse posicionamento, né, de que esses dados, eles que já são dados conhecidos, mas, entretanto, temos que dar maior visibilidade, eles podem ser comparados, sim, com dados internos do Brasil, porque fizemos também um outro trabalho mostrando internamente pelas unidades da federação o nível de participação das mulheres na política e o grau de violência que essas mulheres sofrem em cada um dos seus estados. Portanto, a Consultoria Legislativa do Senado, ela elaborou este ranking nacional, no qual verifica que a possibilidade de fortalecer a luta contra a violência é maior, onde as mulheres participam de forma mais ativa da vida política do nosso país. O objetivo desse folder é relacionar o combate à violência contra as mulheres e a presença feminina na política. O estado de Alagoas, por exemplo, que não tem nenhuma mulher na Câmara dos Deputados e nem no Senado, é o terceiro no ranking nacional da violência. O Espírito Santo, apesar de ter uma representante senadora, é o último colocado no mapa da representação política e ocupa o segundo lugar na escala da violência. Este material simples, sintético, esse folder, ele, sem dúvida nenhuma, precisa ser divulgado, trabalhado por todas nós e por todos aqueles que também entendem que a luta das mulheres não é só das mulheres, é a própria luta pela democracia. Precisamos divulgar amplamente em todos os setores da sociedade brasileira, para que essa pauta possa alcançar todo o país e até mesmo as organizações internacionais, para que as organizações internacionais tenham a plena ciência da situação do Brasil diante do mundo no que diz respeito à violência e à participação das mulheres na política. Hoje, tivemos e temos aqui ainda a presença do Banco Mundial, da ONU Mulheres, nossos parceiros de todas as horas, a quem agradecemos mais uma vez a presença e a parceria que para nós parlamentares tem sido de fundamental importância. Essa questão é de atualidade permanente, a ser renovada em cada campanha, como agora nas eleições municipais de outubro, quando todo o Brasil estará mobilizado. Na última segunda-feira, dia 15 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados relativos às próximas eleições de outubro, as eleições desse ano. E o resultado, vejam, as senhoras e os senhores, é de que homens brancos e casados são a maioria entre os 485.268 pessoas que se candidataram a cargos para as prefeituras e as câmaras municipais. As mulheres representam apenas 31% dos concorrentes, apesar de sermos nós 51,4%. E mesmo esses 30% alcançado agora, que na realidade são 31%, é a primeira vez, senadores,
e senadora Ângela, que nós alcançamos a primeira vez, porque em 2009 promovemos uma mudança na lei de cotas de candidaturas, colocando a obrigatoriedade do seu preenchimento. A eleição seguinte a 2009 foi 2010, o impacto ainda foi muito pequeno, mas nas eleições seguintes o impacto tem sido maior, até que chegássemos hoje a 31% de candidatas mulheres, não é? Desde 1997, a Lei 9.504, que foi aprovado graças a uma grande luta da bancada feminina no Congresso, é que estipula o percentual de 30% obrigatório na lista de candidaturas. E também temos conseguido alguns avanços pequenos no sentido de uma presença mais permanente e mais efetiva das mulheres na vida partidária. Exemplo é o fato de que estipulamos em lei um mínimo de 10% de participação das mulheres nos programas partidários de rádio e televisão e que a partir dessas eleições agora ficará em 20%. A partir dessa eleição próxima em 20%, assim como recursos na ordem de 5% para serem aplicados exclusivamente na preparação e formação das mulheres na vida partidária. As mulheres nós mulheres tivemos que lutar para votar, tivemos que lutar para ser votadas, tivemos que lutar para nos candidatar, mas nenhuma dessas lutas foi fácil, nenhuma, mas todas vitoriosas. Então, com a certeza de que nossas lutas continuarão ser vitoriosas, é que temos que continuar organizadas e unidas. Portanto, eu quero dizer que, para nós, a luta pela manutenção e pelo cumprimento da Lei Maria da Penha, do nosso ponto de vista, marcha exatamente ao lado da luta pelo empoderamento das mulheres. Porque, infelizmente, Maria da Penha, você sabe melhor do que nós, por que as mulheres ainda continuam sofrendo tanta violência por parte dos homens? Se somos a maior parte da população, se produzirmos quase a metade de tudo que se produz no Brasil e se temos um nível de escolaridade superior aos homens, por que ainda sofremos tanta violência? Porque, infelizmente, os homens ainda não nos vê como iguais. Não nos vê e não nos tratam como iguais. E o exemplo do parlamento é o exemplo mais vivo. No Senado Federal, aqui nesta casa, dos 81 senadores, só somos 11 mulheres. Dos 81, mas somos a maior parte dos eleitores. Então, a luta pelo empoderamento, sem dúvida nenhuma, será de grande contribuição na luta pela diminuição da violência, porque somente na hora em que, igual aos homens, nós tivermos a oportunidade de mandar, e não apenas ser mandadas, não apenas ser as cuidadoras, é que nós seremos tratadas de forma igual e com o menor grau de violência. Então, eu quero aqui agradecer a Maria da Penha, cumprimentar todas as senadoras que realizaram essa tão bela sessão e tão significativa para todas nós, mulheres brasileiras. Muito obrigada.